E o Paysandu segue na sua sina para tentar vencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Já são 5 jogos sem saber o que é vitória. 3 derrotas e 2 empates, sendo que o último empate foi ontem com o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente vai falar sobre essa partida, vamos trazer também o que Hélio dos Anjos falou a respeito desse jogo. Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Olha, o Paysandu está na 14ª colocação com 25 pontos conquistados. Está a 6 pontos do Z4. Está um pouco distante, mas ainda está perto. Não é uma situação confortável. Ontem o Paysandu iniciou o jogo jogando bem, foi para cima do Botafogo de Ribeirão Preto, conseguiu abrir o placar com o Benjamin Borassi, e diga-se aí de passagem, baita jogador, jogou muito, né? Merece a titularidade no Paysandu. Paysandu que depois do gol acabou sofrendo uma queda de rendimento e cedeu o empate, o gol do Alexandre Jesus, que empatou a partida para o Botafogo de Ribeirão Preto. E sem contar também que os donos da casa quase viraram a partida. Então, sistema defensivo do Paysandu deixando a desejar nessa partida. Inclusive o próprio gol do Botafogo, você que assistiu o jogo, vai ver que o Alexandre se posicionou entre a marcação dos zagueiros. Os zagueiros não se comunicaram, não perceberam que estava tendo um jogador ali que estava se infiltrando entre a marcação para fazer o cabeceio e fatalmente o gol. O Paysandu tem que melhorar o seu esquema. O Paysandu que ontem veio com uma formação que surpreendeu a todo mundo. Acredito que até o próprio Botafogo de Ribeirão Preto não esperava que o Paysandu fosse para o jogo num esquema totalmente diferente, num jogo em que não se teve laterais no esquema, né? Houve ali os volantes posicionados, fazendo a contenção pela lateral e os zagueiros jogando de maneira mais centralizada e o meio-campo povoado, né, no Paysandu, um 3-4-3 clássico aí, onde na parte de se defender ficava praticamente um 3-5-2, quando descia um volante, aliás, um meia, para formar a linha defensiva ali no meio-campo. No caso, foi para tentar surpreender de fato, e no início do jogo funcionou muito bem. Mas depois, como eu falei, né, o Paysandu acabou tendo uma queda de rendimento e isso daí acabou atrapalhando nas pretensões do clube de tentar a sua vitória nessa reabertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Hélio dos Anjos disse nessa partida, falou a respeito dessa partida, ele comentou sobre o comportamento da equipe e sobre o resultado do jogo. O Paysandu que inclusive ficou com um homem a menos, o Wanderson foi expulso e olha só, depois da fala do Hélio dos Anjos eu tenho uma opinião sobre essa questão aí dos cartões. Vamos ouvir, ou melhor, vamos ver Hélio dos Anjos falando a respeito dessa partida. E Hélio está suspenso para o próximo jogo, sofreu o 3º cartão amarelo, não vai comandar a equipe na beira do campo na frente aí do jogo contra o Avaí. Coloca o Hélio dos Anjos aí. Até a hora de tomar o gol no primeiro tempo, nós estivemos muito bem no jogo, fazendo aquilo que nós tínhamos combinado, acertado. O time estava com boa posse de bola, nós estávamos naturalmente chegando dentro das condições boas, naturais. O adversário, como é um adversário de muita ligação direta, nós marcamos pressão, dificultamos isso um pouco. É um adversário de só lançamento, principalmente o interno, né? Em cima do Alessandro, o centroavante dele. Tomamos o gol, voltamos para o segundo tempo, não tivemos boa condição, começamos a errar muito, principalmente passes de meio campo para frente. Consequentemente, oferecemos para o adversário as bolas, as ligações diretas e isso ocasionou o problema. Voltamos novamente a entrar no jogo. Melhoramos, conseguimos compor bem ofensivamente. Um belo jogo de alguns jogadores, caso específico, Borassi, né? A entrada do Boia acabou dando um pouco mais de profundidade, e aí eu lamento, chamo a responsabilidade para mim, porque é inadmissível, não é isso? Nós fazemos o 7º jogo com um homem a menos dentro de campo,
numa condição que a gente sabe que tinha recuperação total para a jogada. Pois é, essa questão toda da instabilidade que eu falei, né? A instabilidade tática, a instabilidade técnica que a equipe está tendo, não está conseguindo ter uma consistência legal. E aparentemente o Paysandu não está conseguindo ser forte na hora que recebe o gol. Né? O Paysandu sentiu o gol de empate, no segundo tempo não conseguiu encaixar o mesmo volume de jogo em relação ao primeiro tempo, acabou sofrendo com a expulsão do Wanderson, que teve que fazer uma falta, ele era o último homem para poder parar a marcação. E, gente, a questão de cartões, cara, o Paysandu é a equipe com um dos maiores índices de cartões amarelos, de cartões vermelhos dentro da competição. E isso é prejudicial para o Paysandu. Então a questão da disciplina técnica e tática dos jogadores precisa ser aprimorada. Porque do jeito que está, o Paysandu pode se complicar lá na frente. O Paysandu que já vai todo quebrado para esse jogo contra o Avaí. A gente vai falar aqui a respeito disso. Mas já não vai poder contar com o próprio Wanderson, que está aí, que foi expulso, e não vai mais poder jogar contra o Avaí, vai ter que cumprir a suspensão automática. Além disso, também o Nicolas voltou a sentir dores na coxa. E aí o Paysandu vai ter que recorrer a substituições. E me surpreendeu o Borassi, tá? O Benjamin Borassi foi realmente o jogador que jogou bem, que tá legal, que pode render para o Paysandu. Paulinho Boia, Nicolas e Lucas Maia, recapitulando o departamento médico. Paulinho Boia sentiu no final do jogo ontem uma pancada lá no joelho, certamente não vai conseguir jogar contra o Avaí, a gente espera que se recupera. O Nicolas nós falamos, e o Lucas Maia também não vai poder jogar pela mesma razão, né? Dores musculares. Terceiro amarelo, o próprio Hélio dos Anjos não vai poder comandar a equipe na beira do campo. O João Vieira, o Edilson e Brian Borges não vão poder também jogar. Ou seja, o Paysandu vai todo arrebentado, vai todo quebrado para o jogo contra o Avaí. Vai precisar do banco de reservas e certamente o esquema tático da equipe deve mudar para essa partida da próxima quinta-feira. Paysandu e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira às 20 horas no estádio da Ressacada e vai ser um jogo tenso. O Avaí está na 7ª posição com 31 pontos. Venceu a sua última partida fora de casa contra o Santos por 1-0. Uma vitória para elevar a moral da equipe catarinense. E olha, jogo difícil. Muitos me criticaram aqui quando eu disse o jogo contra o Botafogo vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo difícil. E foi de fato, porque é muito mais complicado você jogar contra uma equipe que está lá embaixo, próximo da zona de rebaixamento, do que com uma equipe que está lá em cima. Agora, é claro que as equipes que estão lá em cima na tabela também vão levar dificuldades. Também vão querer atrapalhar a vida do Paysandu. E esse jogo contra o Avaí, claro, se fizer um esquema legal, se armar um time bom, pode conseguir aí o resultado positivo, certamente. Mas é um jogo muito perigoso. Então, todo cuidado é pouco para o Paysandu. O Paysandu que vai chegar lá em Santa Catarina hoje, vai ficar direto esses dias treinando lá. Fez uma logística para não sentir tanto cansaço da viagem. Então, certamente, para o jogo de quinta, o Paysandu vai estar descansado, condicionado para fazer um bom futebol, para fazer um bom jogo. Porque o Papão precisa vencer novamente para se afastar da zona e voltar novamente a ficar ali na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor bicolor, confiante nesse jogo contra o Avaí? O que tu achou do último jogo contra o Botafogo? Coloca aqui nos comentários, é muito bem-vindo aqui. Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Tamo junto, galera. Valeu. Qualquer novidade, eu tô aqui de volta para falar com vocês. Valeu!